pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso projeto geográfico. O tema de hoje é espaço urbano brasileiro, ok? Vamos nessa. Nesse primeiro momento eu tenho que construir um conceito geográfico dessa urbanização brasileira. Então temos que entender como esse processo surgiu, se desenvolveu e se efetivou em nosso país, certo? Então, vamos dizer assim, que o processo de urbanização do território brasileiro iniciou-se de maneira mais concreta a partir do século XIX, com o início gradativo da industrialização no país. Durante o processo de urbanização, as cidades foram surgindo em resposta às necessidades comerciais, principalmente respaldando as diferentes fases presentes no país subdesenvolvido. No caso aqui, nós estamos falando sobre o Brasil. Então, nós tivemos uma fase chamada agrária exportadora, a segunda fase aliada ao processo de industrialização e a terceira fase da urbanização é o pós-guerra mundial, certo? Aqui nós temos uma imagem que retrata a cidade de Salvador. Então, nós temos aqui a construção desse processo da urbanização em Salvador. Aqui na imagem, nessa área aqui, você percebe uma construção que até hoje é cenário lá na cidade, que é o elevador Lacerda. Então, nesse momento aqui da história brasileira, a cidade de Salvador ela estava se edificando, o processo de urbanização estava ficando mais intenso e obras, como a da construção do elevador Lacerda, fizeram uma mudança no cenário arquitetônico da região. Lembrem que urbanização ela refere-se a uma concentração populacional maior na área urbana do que na cidade, certo? Não quer dizer que é necessariamente que as cidades ou as áreas urbanas têm que ser imensamente maiores que as áreas rurais, certo? Quer dizer que a população que vive nessa área tem que ser maior do que a população que vive no campo, por exemplo. Bom, pessoal, entendendo esse primeiro momento do processo de industrialização e urbanização brasileira, vamos engatinhar, vamos dizer assim, nesse processo industrial e a partir daí construir a história da nossa urbanização. Então, a fase agrária e exportadora ocorreu entre o século XVI e o início do século XX no Brasil, tendo como características no Brasil rural. Nesse caso aqui, nós temos que entender que o Brasil dependia restritamente de uma atividade agrária. Lembre da produção histórica, a produção da cana-de-açúcar, posteriormente criação de animais na pecuária, o extrativismo e depois a produção do café, certo? Quando a produção do café ela começa, entre aspas, a se destacar no cenário nacional, o Brasil começa a ser considerado aí um país agrário de fato, mas com um poder econômico maior. Por que isso? Porque os seus produtos eram aceitos no mercado internacional, certo? E essa produção do café, ela dá um destaque ao início da industrialização no Brasil, porque as primeiras indústrias que o Brasil teve foi graças ao dinheiro gerado pela venda do café. Por exemplo, em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York foi um marco para a industrialização brasileira, porque os estoques ficaram abarrotados de café. Infelizmente, esse produto foi perdido, certo? E qual a consequência disso? O governo na época, que era o presidente Juscelino Kubitschek, ele reafirmou que necessitava ter uma industrialização forte. Então, para isso, ele incentivou uma série de reformas, uma delas proporcionando uma industrialização mais autônoma e independente do valor do produto do dinheiro vindo do café, certo? Lembrem que a partir do momento que essa indústria passa a ter essa autonomia, também surgem outras coisas, problemas ambientais e também o que nós chamamos hoje de leis trabalhistas, foi durante esse período também, certo? A fase atrelada ao processo de industrialização ocorreu entre o século XIX e a segunda metade do século XX. A instalação das indústrias nas cidades fomentou o êxodo rural, ou seja, esse movimento de industrialização provoca a urbanização. Então, para que uma área urbana
se desenvolva no passado da história brasileira, teve que ter uma industrialização, a construção dessas indústrias primeiro, porque era uma forma de atrair esses trabalhadores para virem morar nesse espaço urbano em busca de condições de trabalho um pouco melhores do que no campo, ou até mesmo um trabalho que estava passando a não ter mais no campo, porque o campo brasileiro estava passando a ser mais mecanizado e também tiveram-se problemas naturais, como falta de chuvas ou excesso de chuvas em algumas áreas, gerando, infelizmente, o desemprego rural, certo? Cerca de 60% da produção industrial estava concentrada basicamente em São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse período, Rio de Janeiro era a capital do país e São Paulo era uma área de grande expansão econômica. Mas pensem da seguinte maneira: é essa má distribuição industrial que faz com que a cidade de São Paulo, por exemplo, se destaque economicamente hoje, porque a história dela foi pautada nessa industrialização mais densa, correto? E no caso do Rio de Janeiro, por ser capital do país, ela tinha esse forte atrativo de atração de indústrias para a região, ou seja, a história brasileira da industrialização é uma história da desigualdade social e também da desigualdade na distribuição de renda da população, junto também com a distribuição da malha industrial, ou seja, existia uma concentração de renda que gerava forte valor financeiro para uns estados e para outros não. A segunda fase, pós-Segunda Guerra Mundial, a fase do processo de urbanização se caracterizou pelas empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São empresas que têm a sua formação em um país e se espalham a sua construção em outros países, ou seja, essa empresa ela tem a sede, a sua origem no país A, mas ela consegue instalar subsedes, vamos dizer assim, no país B, C, D, E e assim por diante. Então, grandes empresas como a Volkswagen, a Fiat, a Coca-Cola, a Nike, por exemplo, são empresas transnacionais. Então, a década de 1960 foi o período em que o país, pela primeira vez, passou a ter uma população predominantemente urbana, ou seja, a maior parte dos habitantes concentravam-se nas cidades. Atualmente, mais de 80% da população do Brasil reside em cidades, sendo a maior desses um grupo em grandes centros urbanos e capitais, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, entre outras. Então, a consequência, por exemplo, da formação do processo urbano mais intenso é atrelado a esse atrativo que essas áreas urbanas tiveram. Esse atrativo foi o fornecimento, por exemplo, de emprego e novas condições presentes nessas áreas que estavam se desenvolvendo. Aqui no gráfico nós podemos observar a escala, o crescimento das áreas urbanas e o crescimento da população e, de certa forma, a estagnação do espaço rural. Você percebe aqui que esse gráfico ele começa a contar de 1950 até os anos 2000. A linha em rosa, que é a linha da população urbana, você percebe que mais ou menos aí, a partir da década de 50, esse movimento começou a se destacar. Durante a década de 60 e 70, passou a ser maior, ou seja, o Brasil mudou a sua característica, deixou de ser um país rural para ser um país urbano. Isso não quer dizer que na economia brasileira não temos uma boa participação das atividades agrícolas, ou seja, até hoje o PIB brasileiro ele depende muito do setor agrícola, mas a maior parte da população hoje ela depende do setor terciário e secundário, que é característico das áreas urbanas, ok? Então aqui nós temos dois mapas comparativos, o mapa aqui de 1940 e o mapa de 2010, a gente fazendo a comparação entre a densidade demográfica da população que vivia espalhada em todo o nosso território. Percebe-se que a população ela teve um aumento muito considerável, principalmente nas áreas litorâneas. Nas áreas interioranas tivemos um aumento considerável, mas ainda encontramos algumas áreas de vazios demográficos, como por exemplo aqui na região norte do país, onde está
a floresta amazônica, ainda temos uma área muito grande de vazio. Porém, o litoral brasileiro ele passou a ser densamente ocupado, porque a maior parte das capitais brasileiras estão situadas no litoral. Então, como em 1940 elas já tinham destaque por ser as áreas mais evoluídas, vamos dizer assim, ele só se ampliou. Só que isso gera problemas como inchaço populacional, desemprego e também problemas relacionados à poluição. Então, o processo de urbanização de diversas cidades, principalmente em áreas consideradas subdesenvolvidas, ocorreu de maneira acelerada. A desordem, causando problemas urbanos de ordem social e econômica, em razão de um fator fundamental, é a falta de planejamento. Muitos centros urbanos têm um crescimento desordenado e acelerado provocado pelo desenvolvimento do país em um curto espaço de tempo, que causa um fenômeno marcado pelo inchaço e pela falta de infraestrutura de determinadas áreas da cidade. Esse problema é chamado de macrocefalia, ou seja, macrocefalia urbana. Cidades como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju, as capitais brasileiras dos estados brasileiros, elas sofrem com esse problema de macrocefalia. Não na cidade toda, certo? Mas em bairros que sofreram com esses problemas. Por exemplo, vamos trabalhar com nossa capital, Aracaju. Em Aracaju nós temos bairros em Aracaju que é elitizados, vamos dizer assim, e tem bairros periféricos. A rota de ligação entre esses bairros, as rodovias, avenidas e tal, elas em horário de pico, como é chamado, tem problemas como engarrafamentos. Esse engarrafamento faz com que essas estradas estejam abarrotadas em alguns horários do dia e o trânsito fique sendo lento. Um dos problemas da macrocefalia é essa, seria problemas relacionados à mobilidade pública. A prefeitura de Aracaju ela tende a fazer uma propaganda que ela é uma capital que preza por essa mobilidade pública, porque em nossa capital temos consideravelmente algumas ciclovias, que seria uma alternativa para tentar fazer com que esse fluxo do transporte rodoviário diminua e diminua como consequência também a poluição e algum tipo de acidente. Outros problemas de macrocefalia urbana, sem ser acidentes de trânsito, a mobilidade pública ou até mesmo problemas ambientais por conta da poluição do ar, nós também temos a poluição sonora, nós temos a violência e tráfico de drogas e a desorganização. Nós temos bairros belíssimos, bem organizados, e temos outros bairros em processo, por exemplo, de favelização, sem rede de esgoto, sem energia, sem uma organização mínima possível. Bom, aqui nós temos uma charge. Nessa charge a gente faz uma comparação entre o espaço rural e o espaço urbano. Na parte de cima diz enxadas paradas e a placa da área diz é um latifúndio. Lembrem que latifúndio é toda a grande propriedade de terra. Então, se é um latifúndio, geralmente os proprietários têm poder aquisitivo e vão trabalhar com máquinas, vão mecanizar esse trabalho. Então, não tem a necessidade de ter tantos trabalhadores manuseando, por exemplo, enxadas. Por isso, elas estão paradas em algumas situações. No caso da charge, nós também temos aqui relacionada ao êxodo rural. Essas enxadas estão paradas porque as pessoas migraram do campo para a cidade. Só que essa migração em um curto período e de maneira acelerada gera problemas na rede urbana. No caso aqui está tendo um inchaço, está inchada as paradas, ou seja, nas cidades tem um para do trânsito por conta desse inchaço populacional presente dentro dessas cidades, certo? E aí a gente vai ter, por exemplo, rodovias com um grande fluxo de transporte e esse transporte demorando muito tempo para executar o seu deslocamento. Bom, então as grandes cidades, em especial as metrópoles, que recebem uma grande quantidade de migrantes vindo das regiões que não oferecem boas condições socioeconômicas, quando chegam a grandes cidades, percebem que a realidade não é diferente e ocupam moradias irregulares, não têm acesso a saneamento básico,
ficam desempregados e vivem na margem da sociedade, causando o que nós chamamos de macrocefalia. Então aqui vamos destacar alguns dos problemas que são percebidos por esses migrantes ao se deslocarem para outras áreas. Falta de saneamento básico, não é, como eu disse, não é na cidade toda, são em bairros geralmente periféricos. As pessoas tendem, infelizmente, a ficar desempregados, porque é difícil hoje o mercado absorver todo mundo que está disponível para trabalhar, e também eles vão viver à margem da sociedade. Então a sociedade vai, de certa forma, vai marginalizar essas pessoas, porque elas não conseguem se enquadrar em um emprego ou até mesmo em uma cidade nova, certo? Então na charge aqui ao lado, você consegue perceber, por exemplo, a crítica, uma crítica inteligente, né? Então, vamos ter que mudar. Isso a mulher disse. Sim, os nossos hábitos, porque esses hábitos dessas pessoas estão produzindo excesso de lixo, que é um dos grandes problemas gerados por grandes cidades do nosso país, como São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. E esse lixo em excesso também vai gerar outros problemas, por exemplo, aí como alagamentos e a dificuldade de tratamento de esgoto e tudo mais, certo? Bom, pessoal, temos outra charge aqui para mostrar essa questão dessa macrocefalia urbana. Então, um dos problemas é a falta de moradia para as pessoas. Então, nós sabemos que encontramos muitos lugares abandonados em nosso país e muitas pessoas que moram na rua. Por que não colocar essas pessoas? Porque nós sabemos que esses lugares teoricamente abandonados têm donos. Infelizmente, os proprietários não querem perder, de certa forma, dinheiro em relação a isso. Então nós temos aí na charge moradias sem pessoas, pessoas sem moradias e pessoas com auxílio moradia, certo? A caneta que nega direito às moradias. Quem é que nega esse direito de moradia às pessoas? Infelizmente, são os nossos representantes públicos, deputados, senadores e assim por diante, que muitas vezes não necessitam financeiramente de uma verba para, por exemplo, se manter em uma moradia, alugar, e eles recebem, enquanto milhares e milhares de pessoas no Brasil não têm direito à escola, por exemplo, e principalmente a uma moradia, que é o que a imagem nos está mostrando. E esses deputados, senadores e assim por diante, são eles responsáveis por alterarem a nossa lei e possibilitar, por exemplo, a criação de uma lei que facilite a alocação dessas pessoas que estão morando na rua em uma determinada área, em uma determinada comunidade, ok? E ter uma fiscalização para que essas pessoas, obviamente, não voltem para a rua. Mas é um absurdo, de certa forma, você vê hoje no Brasil um deputado federal, um senador, ganhando rios de dinheiro e fora o salário que eles recebem, ele ainda ganha um auxílio moradia, auxílio terno, sabendo que eles não precisam e nós, pobres trabalhadores mortais, ganhamos muito pouco. Nesse momento, sobre metropolização. O que é esse termo chamado metropolização? É o processo de crescimento urbano de uma cidade em sua constituição com centralidade de uma região metropolitana, isto é, de uma área composta por vários municípios que congregam a mesma dinâmica espaço territorial. A metrópole passa a ser vista como uma zona na qual as demais cidades tornam-se dependentes e interligadas economicamente. Entre os exemplos de metrópoles no Brasil, nós temos as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Porto Alegre, entre outras. Metropolização é o ato de criar uma metrópole. Primeiro, o que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade que se destaca devido às suas funções, devido às suas características. Por exemplo, nós temos aqui na imagem a imagem de São Paulo, de um trecho de São Paulo. Você tem uma metropolização bastante pesada. Olha a área urbana que você percebe nessa imagem. Olha as malhas viárias, as edificações. Então, isso nos mostra que essa cidade, ela tanto tem uma influência política, uma influência cultural e uma influência econômica em cima de cidades vizinhas e também em cima de cidades presentes do nosso país. Então, região metropolitana é um conjunto de cidades. Você tem uma metrópole, que é a região central, que vai influenciar as cidades que estão ao seu redor. Por exemplo, aqui em Sergipe,
nós temos a região metropolitana de Aracaju, que é formada por São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros. Essas outras cidades, junto à cidade de Aracaju, formam a região metropolitana, porque a cidade principal é a cidade de Aracaju, que exerce influência sobre as demais. Então, se eu digo que existe uma metropolização, queremos dizer que existe a construção e a edificação de regiões metropolitanas, certo? Então, o Brasil está nesse processo e esse processo está se ganhando espaço cada vez mais. Bom, pessoal, então essa região metropolitana que nós ganhamos espaço territorialmente falando aqui no Brasil, é uma cidade principal, geralmente uma metrópole, exerce maior influência sobre as outras cidades adjacentes. Por exemplo, a cidade de São Paulo e a cidade de Rio de Janeiro, as mais importantes cidades do Brasil. São grandes polos industriais, polos financeiros, educacionais e de pesquisas que compartilham aspectos econômicos, políticos, sociais ou culturais com outras cidades próximas. Então, se a gente for avaliar, nós temos, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro em si. Ela é uma metrópole muito importante. O principal atrativo da cidade do Rio de Janeiro hoje é um atrativo político e turístico, se a gente for avaliar, e econômico. Em que sentido cada um desses aspectos? A cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida do país no quesito das praias. É a cidade mais vendida do Brasil em relação ao turismo. Política, porque a política do estado do Rio de Janeiro é uma das mais cogitadas no cenário nacional em relação a ações, certo? E econômica, nós temos o Rio de Janeiro sendo a cidade pertencente ao estado com maior produção econômica de petróleo do país. Então você tem aí três aspectos que são fundamentais para mostrar que essa cidade exerce influência em cima de cidades próximas e em todo o território nacional. Já o Rio de Janeiro, já São Paulo, nós temos uma cidade que tem as mesmas características, exceto, por exemplo, a produção de petróleo, mas tem um grande destaque econômico de diversas maneiras, principalmente industrial e comercial, certo? Então, aqui na imagem ao lado, nós temos aí imagens sobre esse processo de metropolização. Cada área circulada dessa em branco representa uma região metropolitana que se formou ao longo desses anos. Você percebe aí a taxa de crescimento populacional nas áreas que tendem a ter esse tom de vermelho já chegando ao marrom, com maior de 1,59 habitantes por quilômetro quadrado. Então nós temos uma porcentagem bem considerável em número de habitantes em relação à taxa de crescimento populacional, certo? Então você vai ter um inchaço nessa determinada área, ano após ano, ok? Então, continuando, pessoal, nós temos aqui dentro desse tema metropolização, eu tenho que entender que as cidades elas podem se fundirem, ou seja, se juntarem, crescerem de certo ponto, a se anexarem umas às outras. O nome desse fenômeno nós chamamos de conurbação. O nome é estranho, mas dá para a gente compreender de forma bem simples. A conurbação é um fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes, ou seja, que são vizinhas, os limites são vizinhos, certo? Tem que deixar isso claro, não pode ser uma cidade que seja distante da outra, elas têm limite de contato, expandem-se ao ponto de encontrar-se compondo um único núcleo urbano. Em algumas situações, as duas cidades crescem até se encontrar em uma ou mais pontos do território. Em outros casos, apenas uma das cidades alcançam a outra e acaba por invadir esse outro centro urbano. Por exemplo, aqui nós temos essa ilustração. E esse tipo de crescimento, chamado de conurbação, é um crescimento que leva anos e anos e anos, certo? Então nós temos aqui uma área urbana A e uma área urbana B no início do seu processo, e nós temos entre elas duas uma área não urbanizada. O que seria essa área não urbanizada? Uma área de expansão, a área onde as duas cidades, ou A ou B, podem se expandir. Só que a partir do momento que essas cidades se encontrem, essa expansão se encontre, nós vamos ter o termo conurbação entrando aí em destaque. Depois desse crescimento, ambas cidades se desenvolveram, ambas áreas urbanas A e B se ampliaram, né, e chegaram ao momento de se encontrarem. Aqui a gente tem
como ponto de encontro essa região C aqui. Essa região C, ela é considerada a área de conurbação, ou seja, é a área de contato que ocorreu entre essas duas cidades. Isso mostra, por exemplo, a alta taxa de urbanização presente em tantas as cidades, ambas as cidades A e B. Mas ao longo dos anos nós vamos perceber que uma dessas cidades ela vai exercer uma influência maior sobre a outra, certo? Então a gente tem que ver isso porque é assim que também vai surgir uma região metropolitana e muitas vezes uma das cidades vai influenciar a outra em vários aspectos, políticos, econômicos, educacionais e assim por diante, certo? Então agora vamos entender um pouco dessa hierarquia existente entre as cidades urbanas. O nome hierarquia é retratado ao poder de influência, viu? A cidade maior influencia a cidade menor. É a maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas se subordinam às cidades grandes por meio de hierarquia urbana. Pode-se conhecer a importância de uma cidade e a sua relação de subordinação ou influência sobre a outra que estão à sua volta. Então, na imagem aqui ao lado, a gente tem dois tipos da construção desse gráfico, vamos dizer assim, do modelo de urbanização hierárquica das cidades. Então, nós vamos ter assim um modelo tradicional, onde a influência, vamos dizer bem assim, é de cima para baixo, e temos um modelo atual que tem ambas as cidades podem sofrer influência de diversas formas. No modelo tradicional, clássico, nós temos a metrópole nacional, que é a principal cidade da cidade, ela vai influenciar diretamente a metrópole regional. Nesse modelo, não quer dizer que ele não nos mostra que a metrópole nacional vai influenciar a vila. Ela não tem, nesse tipo clássico, não tem essa etapa. A metrópole regional, ela é responsável por influenciar o centro regional, e o centro regional é responsável por influenciar as cidades locais. E as cidades locais vão influenciar, por exemplo, as vilas. Então você percebe que é uma hierarquia de cima para baixo somente em relação ao poder. Já no modelo atual, nós vamos ter uma esquematização diferente. Nós temos a metrópole nacional. Essa metrópole nacional ela vai influenciar ao mesmo tempo as metrópoles regionais. A metrópole nacional ela também está ligada a centros regionais e também está ligada a centro local, certo? E somente o centro local e todos esses centros, melhor dizendo, todas essas áreas vão influenciar a vila. Olha, essa questão hierárquica não quer dizer que essas cidades elas não possam se desenvolver, certo? Então quer dizer que um dia uma cidade local ela pode se tornar o centro regional. Mas o importante é nós sabermos que hoje a metrópole nacional, que são as principais cidades, ela vai influenciar tanto cidades de grande e pequeno e as de menor porte. Bom pessoal, nós vamos continuar falando agora de hierarquia urbana. Essa hierarquia urbana, a gente tem que lembrar que no material anterior, ela existia uma conexão. Essa conexão é no modelo atual, onde, por exemplo, uma pequena cidade ela pode se conectar diretamente a uma grande cidade. Mas, no modelo tradicional, isso não era visível. E sim, essa conexão acontecia de maneira de cima para baixo. Uma metrópole se conectava com uma cidade regional até chegar uma vila, e nunca uma metrópole direto com a vila, por exemplo. Então, metrópole é toda cidade que é de grande porte, que se caracteriza pelo poder de atração e exerce influência sobre um expressivo número de cidades do seu entorno. É o maior centro da área urbana mais próxima, por isso seu nível de influência pode ser classificado como regional ou nacional. Metrópole nacional é grande centro urbano com variedade de serviços e influencia sobre os centros regionais centrais, centro da região, capitais regionais e metrópoles regionais. Metrópole regional é a cidade que exerce grande influência em seu próprio estado, apresenta mais de 1 milhão de habitantes e grande concentração de pessoas. Então, por exemplo, nós temos a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade considerada metrópole nacional e para alguns autores também metrópole internacional, porque ela exerce influência além do território do Brasil. E nós temos a cidade de São Paulo
como uma metrópole nacional e uma metrópole internacional, porque também exerce influência além do território do Brasil. As demais cidades são consideradas metrópoles regionais ou em um patamar diferente. Continuando, nós temos aí cidade, capital regional. São cidades médias que exercem influência em âmbito regional. Normalmente são referência no desenvolvimento da produção de bens e serviços para as cidades do seu entorno e também estabelecem vínculo mais próximo com a metrópole nacional. Então, perceba que esse vínculo seria uma proximidade, um contato maior. Então, vamos trabalhar aqui pela imagem. Na imagem aqui nós temos a nossa querida capital, né, Aracaju. Então, nós temos aqui o exemplo da Orla da Atalaia e Aracaju é considerado uma capital regional. Então, Salvador é considerado uma metrópole regional. Então, Aracaju ela tem essa ligação, esse estreito vínculo com a capital da Bahia, o estado da Bahia, né, no caso, Salvador. Essa conexão acontece de maneira mais próxima por conta da influência que Salvador, por exemplo, sendo metrópole regional, influencia a nossa capital e também por conta da distância, certo? Centro regional é cidade de pequeno porte em que sua população muitas vezes recorre aos centros urbanos maiores para ter acesso a bens ou serviços que não são ali oferecidos. Então, muitas vezes nós temos uma cidade que tem uma influência econômica, mas ela não consegue ofertar tudo. Por exemplo, aqui no estado de Sergipe, a cidade de Itabaiana está ganhando essas características de centro regional, mas mesmo assim a população itabaianense busca a capital do estado, Aracaju, que é uma capital regional, para encontrar serviços que o seu município, que é a sua cidade, ainda não consegue ofertar de maneira efetiva, vamos dizer assim. Centros locais são pequenos aglomerados urbanos que não ocorreu um avanço em condições de vida. Por exemplo, nós temos aí pequenos vilarejos, pequenos municípios que têm pequenas cidades que praticamente não influencia além do seu território, certo? A grande maioria dos bens e serviços não é ofertado, necessita recorrer frequentemente a centros urbanos maiores para ter a necessidade de atendimento. Por exemplo, não necessita hospitais, algum tipo de medicamento, escolas, e é muito comum essas pessoas terem uma frequência de vínculo com as cidades regionais ou até mesmo as capitais regionais dos seus estados para ter atendido às suas necessidades. Então, dentro dessa área urbana, nós vamos destacar principalmente o setor terciário. Por que o setor terciário? Porque o setor terciário é responsável pela comercialização e a prestação de serviço de produtos. Então, aqui na imagem nós temos na ilustração aqui alguns tipos de funções que esse setor terciário pode nos ofertar. Então, nós temos engenheiros, arquitetos, professores, médicos, enfermeiros, técnicos de diversas áreas, certo? O que é esse setor terciário? É a área da economia que integra as atividades de comércio e prestação de serviço, certo? Por exemplo, um professor é um prestador de serviço, o médico é um prestador de serviço e assim por diante. Esse setor da economia oferece diversos tipos de produtos para a sociedade, tanto bens materiais quanto bens imateriais. Os bens materiais são as mercadorias produzidas ao longo dos setores primário, secundário e comercializadas no setor terciário. Já os bens imateriais referem-se aos serviços, ou seja, a mão de obra prestada para o atendimento da população, tais como os professores, advogados, médicos, garçons, vigilantes, pedreiros, empregados domésticos e muitos outros. Então, já temos uma noção do que é ofertado dentro do setor terciário. Bens materiais é algo que você pode palpar, você pode pegar, pode consumir, por exemplo, um lanche, computadores, celulares, tablets, televisões, guarda-roupas, carros, são bens materiais, casas, apartamentos. Bens imateriais é algo que você vai ter a aquisição, mas através de um prestador de serviço. Por exemplo, quando você vai a um médico, ele está te ofertando um bem material. Você não pega na consulta que você está tendo como médico, mas você está tendo acesso a um entendimento
doença que você está passando, está tendo, para poder fazer o tratamento. Quem está fazendo essa prestação de serviço é o médico através do seu conhecimento, e o advogado defendendo uma causa, o professor ensinando e assim por diante, certo? Bom, pessoal, nós temos aqui o setor terciário, ele é dividido também em partes, certo? Então nós temos aí 3 tipos. Nós temos o terciário básico, que compreende, entre outros, armazenagem, emprego doméstico, artesanato e o comércio tradicional. Então, esse tipo de técnica do setor terciário tradicional básico, ele nos mostra que você não precisa ter um conhecimento aprofundado para exercer uma determinada atividade, ou seja, você não precisa frequentar bancos de universidade para exercer algum tipo dessas funções. Já o terciário superior agrupa atividades que utilizam mão de obra mais qualificada, a exemplo, mão de obras na área da saúde, como médicos, enfermeiros, sistemas financeiros, educação básica, segurança de transporte e administração pública. No terciário superior, nós já temos um grupo da população que necessita ter uma qualificação técnica e teórica para exercer essa profissão. Por exemplo, professores como eu. E o terciário quaternário, que diz respeito à atividade cuja mão de obra é muito especializada, tais como ensino superior, informática na produção de softwares, investigação científica e biotecnologia, ou seja, seria as pessoas do terciário superior que se qualificaram, ou seja, se especializaram, fizeram mestrado, doutorado, para poder fornecer algo mais específico sobre aquela função, certo? E o ensino superior aí, no caso, são os professores de universidades que têm essa titularização para doutor ou até mesmo mestre. Na imagem aqui vocês conseguem perceber uma propaganda que foi feita aí na escola, né, pelas redes sociais, por exemplo, pelo Facebook na época, onde eu fui o garoto propaganda. Então, o garoto propaganda aí na imagem foi o professor, no caso, o professor Gleiber, eu, professor de geografia. Estou prestando serviço para a escola e prestando serviço para vocês. E nesse dia eu ainda fui modelo, certo? Bom, galera, dentro desse setor comercial, dentro desse processo de urbanização, eu tenho que entender algumas coisas específicas. Não é muito comum a gente ouvir fora da escola esses termos, exceto se você tem uma frequência para assistir, por exemplo, jornais e principalmente entender aquela parte financeira, ou você busca se especializar em uma área como administração, economia, relações internacionais, algo desse tipo. Então esse é um tema que vocês vão ouvir muito, no caso, balança comercial. Balança comercial é o termo econômico que representa as importações e exportações de bens entre países. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando ela exporta mais do que ela importa. A balança comercial pode ser representada de 3 maneiras. Ela pode ser subdividida de 3 formas. Um país ele pode estar no superávit. O que é um superávit? É quando o número de exportação é maior do que o número de importação. Então isso nos vai mostrar que é uma balança comercial positiva. Então naquele determinado período, ou seja, há mais entrada de dinheiro do que saída. Então o país teve um lucro maior, certo? A balança comercial positiva, você vai ter um lucro maior. Então os economistas dizem que é o que nós chamamos de superávit. O déficit é quando as importações do país supera as exportações, ou seja, o saldo está negativo na balança comercial. Nesse caso, a venda desse determinado período foi inferior, ou seja, o gasto foi maior do que as vendas. A gente gastou mais comprando, importando produto do que exportando. Então isso não é bom, porque o déficit mostra para a gente que durante aquele período, que pode ser 6 meses, 1 mês ou até mesmo 1 ano, aquele país ele não teve aumento, não teve lucro, certo? E o equilíbrio comercial acontece quando o número de exportações e importações são semelhantes, ou seja, a balança está em equilíbrio, está neutra. Então nós temos essa representação. Aqui na imagem ao lado você tem, na letra A nós temos o número de exportações maior do que importação. Então a letra A aqui está representando um superávit, foi uma balança comercial positiva.
Na letra B, nós temos aqui um caso, o equilíbrio. Então, nós tivemos um equilíbrio comercial, então a balança comercial ela está neutra, no caso. E já na C, o número de importações. O número de importações foi maior do que o número de exportações, certo? Então, nesse caso, nós temos um déficit. O déficit é quando as importações superam as exportações e aí a balança comercial está negativa para aquele determinado país, ok? Bom, galera, desejo para vocês